Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um devocional da semana e eu quero dar as boas-vindas para quem tá chegando aqui pela primeira vez. Espero que você goste, espero que Deus fale com você e que você fique. E se já é a sua segunda, terceira, quarta, quinta vez, muito obrigada por ter voltado. Tô muito feliz de ter você aqui comigo mais uma semana. E hoje quero falar com vocês sobre um assunto muito importante de ser abordado, sobre um tema que é muito importante da gente refletir sobre ele. Acho que principalmente hoje em dia, que existem tantos causadores de estresse, de ansiedade, de tantas emoções que muitas vezes podem ser muito intensas e que a gente pode não saber lidar com elas. Eu acho importante trazer esse assunto aqui. É um assunto que foi parte do meu devocional, já tem umas 2 semanas que eu escrevi sobre isso e eu quis trazer aqui para vocês hoje. Nós vamos falar hoje sobre a ira. E o versículo que eu já quero começar lendo para vocês está lá em Provérbios, é o capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. E eu quero conversar um pouquinho sobre esse versículo aqui, e eu acredito que a gente pode levar a forma como a gente vai lidar, como a gente vai abordar a ira, para diversas outras emoções da nossa vida, para diversas outras reações que a gente tem diante das emoções que a gente sente nas mais diversas situações da nossa vida. A primeira coisa de todas que é importante deixar muito bem claro e ressaltado aqui é que controlar a ira em silêncio é o que o versículo diz. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Controlar em silêncio não é o mesmo que engolir. Sabe aquelas pessoas que elas vão engolindo tudo que fazem com elas? Elas vão colocando tudo aquilo pra dentro, elas não reagem, elas não falam nada, elas não explodem, elas não vão gritar, não vão xingar, não vão fazer nada disso. Só que elas vão engolindo aquilo e elas vão guardando. E ou chega uma hora que elas explodem e elas acabam colocando tudo aquilo pra fora, muitas vezes com as pessoas erradas, muitas vezes de forma desmedida, ou aquilo vai fazer mal para elas mesmas. Pode ser que elas comecem a ficar doentes mesmo na alma e isso cause uma doença física por conta de toda a emoção, de todas as sensações que elas têm guardado para elas mesmas. Então, controlar em silêncio não é o mesmo que engolir, que pegar tudo que fazem com você e colocando para debaixo do tapete, não é isso. Para entender então o que é controlar em silêncio, a gente precisa entender o que significa a palavra controlar. Controlar é o mesmo que lidar com a situação, é o mesmo que dominar aquilo que tá te consumindo, aquela vontade que te dá aquele impulso de reagir muitas vezes a algo que fazem com você no mesmo momento. Isso que é controlar. Então, controlar nada mais é do que você aprender a lidar com aquela emoção da forma certa. Você não vai controlar o que você está sentindo, isso não tem como, é natural do ser humano. Nós somos feitos, né, de razão, de emoção, de alma, de espírito. Então, é natural que a gente sinta, não tem como controlar o que a gente está sentindo e é saudável a gente sentir. Então, é saudável que a gente se ire, por exemplo, diante de uma injustiça. É saudável que a gente se ire diante de um abuso. Só que a gente precisa saber a forma certa de lidar com essa ira. E isso que é controlar. Controlar a nossa reação, não aquilo que a gente está sentindo. Então a gente precisa aprender a controlar a forma como a gente reage a uma emoção de ira ou de repente de qualquer outro tipo de emoção, na verdade. A gente não controla as emoções, a gente controla aquilo que a gente faz diante delas. Então, isso que é controlar. Você vai lidar com isso da forma certa e não guardar isso dentro de você e não fazer nada com aquilo e deixar aquilo te corroer. Então, existem formas de lidar, de controlar essa reação que você sente diante das suas emoções. E mostrar a sua ira, que é o que o versículo diz, vou ler essa parte de novo, o tolo mostra toda a sua ira. Mostrar a sua ira também é uma forma de lidar com essa emoção. Só que seria a forma errada, porque geralmente quando a gente mostra a nossa ira, as pessoas que mostram, né, que tem mais tendência a ser mais explosivo, a mostrar aquilo que tá sentindo, elas vão fazer isso muitas vezes gritando ou ofendendo a outra pessoa, xingando, algumas até agredindo. Elas vão pegar aquilo que elas estão sentindo e ao invés de lidar com aquilo, de entender por que elas estão sentindo aquilo, de entender de que forma elas podem amenizar toda aquela sensação, elas vão simplesmente despejar em cima da outra pessoa.
e muitas vezes em cima da pessoa que feriu ela, que provocou aquela emoção nela, ou muitas vezes até nas pessoas erradas. Então pode ser que alguém te irrite, por exemplo, no trânsito. E ao invés de você lidar com aquela irritação, com aquela ira, com o nervosismo que você sente naquele momento, você acaba despejando na pessoa que está dentro do carro do seu lado, que não tem nada a ver com a situação. Então essa seria a forma errada de lidar com essa emoção, que é mostrando a sua ira. Por isso que ele diz que o tolo mostra toda a sua ira, ou seja, ele despeja em cima das pessoas e muitas vezes das pessoas erradas, mas o sábio controla essa ira em silêncio. Por quê? Porque ele sabe que, na verdade, o que ele sente é responsabilidade dele. Já falei aqui em outros devocionais que eu falei no do perdão, que quando a gente perdoa, que o ato de liberar o perdão não diz nada a respeito de quem errou com a gente, mas diz tudo a respeito de nós mesmos. Não é sobre quem erra, é sobre quem perdoa, é sobre quem nós somos. Então, a mesma coisa é em relação à ira. Quando a gente passa por um momento de ira, de nervosismo, de raiva, assim, por algo que acontece, por uma injustiça, por uma traição, por qualquer coisa assim, a forma como a gente reage não tem nada a ver com o que a pessoa fez com a gente, mas tem tudo a ver com como nós somos, com como nós costumamos reagir diante das situações. Então, se você é uma pessoa que se deixa dominar pelos frutos do espírito, por exemplo, num momento de ira, você vai agir como Jesus agiria, você vai agir da forma como Jesus nos incentiva a agir. Por quê? Porque você é dominado, porque você é guiado pelos frutos do espírito. Mas se já na sua vida cotidiana, se o seu normal é ser guiado pelas suas emoções, pela tua carne, pelas situações ao seu redor, no momento de ira você vai se deixar ser dominado pelas suas emoções, você vai se deixar ser dominado pela situação. E isso vai fazer com que você haja da forma errada. Eu coloquei aqui algumas formas de você conseguir lidar com essa emoção, de você conseguir lidar com a ira da forma correta, sem despejar em cima de ninguém, sem mostrar pra ninguém e principalmente da forma errada para pessoas que não tem nada a ver com o assunto, muitas vezes gritando com quem não fez nada pra você. Existem algumas formas de lidar com isso que podem te ajudar bastante. E a primeira delas, que eu sei que pode ser um pouquinho mais trabalhoso, um pouco mais chato para quem não gosta, para quem não é acostumado, mas que ajuda muito. E é uma técnica que é usada por psicólogos, por terapeutas e que realmente traz muita cura e muita clareza para as pessoas, que é a escrita. Então, uma forma de você aprender a lidar com isso é escrever sobre as suas emoções, sobre as suas sensações, quando isso acontece. Muitas vezes, o fato da gente colocar aquilo para fora, de gritar com alguém, de despejar em cima de alguém, é simplesmente uma necessidade nossa de exteriorizar o que a gente está sentindo. E escrever sobre isso, escrever o que nós estamos sentindo, vai ter o mesmo efeito. É como se a gente estivesse contando para alguém. Então, muitas coisas é melhor que você realmente não conte para ninguém, que você não compartilhe com ninguém, principalmente se você não tem perto de você pessoas que são sábias, que são guiadas pelo Espírito Santo, que vão te dar bons conselhos. Você pode escrever sobre tudo o que você está sentindo e deixar também que Deus fale com você sobre tudo aquilo. E colocando no papel também, você vai conseguir ter mais clareza de como aquilo tem te afetado. Então, a escrita é algo que pode ajudar muito a te mostrar como lidar melhor com essas emoções. A segunda, que também é algo que é comprovado cientificamente, que realmente vai ajudar, que realmente tem efeito sobre como você se sente, é respirar por alguns minutos, contar até 10, até 20, até 50 e esperar que as reações químicas dessa emoção dentro do teu corpo se amenizem, porque o que acontece? Existe um ciclo da raiva, uma cadeia de liberação de hormônios quando você tá em momentos de adrenalina, de raiva, de ira. E quando você passa pelo menos 90 segundos quieta, sem fazer nada, sem reação nenhuma, apenas respirando e sem focar em cima daquilo ali que tá acontecendo, a tendência é que todos esses hormônios eles se estabilizem de novo e você consiga pensar mais racionalmente, você consiga ter mais clareza, você consegue agir de uma forma mais sábia, de uma forma mais contida, você consegue ter mais domínio sobre a sua reação. Se você conseguir simplesmente esperar pelo menos 90 segundos, esse é o tempo de duração do ciclo da raiva. Leva 90 segundos
para todos os seus hormônios se estabilizarem de novo, voltarem para o lugar e você conseguir dar uma resposta mais racional. Então, o simples fato de você parar e respirar já vai ajudar muito a lidar com essa emoção nos momentos que você tiver vontade de jogar tudo isso para fora. E a terceira coisa é sempre ter um profissional ou um amigo, alguém de confiança que você sabe que é sábio, que é guiado pelo Espírito Santo, alguém que você sabe que vai te dar bons conselhos, que vai realmente te ajudar, não vai piorar a situação, para você desabafar. Eu sei que muitas pessoas, depende muito do perfil, tem mais necessidade de conversar sobre aquilo que está acontecendo, de colocar para fora. Então, você ter uma única pessoa que você pode conversar sobre aquilo, desabafar e colocar para fora, pode te ajudar. Só que saiba escolher as pessoas certas. Escolher pessoas que você sabe, mais uma vez, que vão te dar bons conselhos, que não vão colocar mais lenha na fogueira, sabe? Que não vão te ajudar a falar mal daquela pessoa, sabe aquela amiga que quando você vai falar do seu marido, por exemplo, meu marido fez isso, 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 ela começa a descer o pau no seu marido junto com você, ou aí ela coloca o dela no meio do negócio ali, e enfim, não ajuda em nada, só piora, você começa a ficar com mais raiva ainda da situação. Então escolha uma pessoa que você sabe que é pacificadora, que vai tentar te ajudar a olhar para a situação com um olhar mais positivo, de uma outra perspectiva, que vai tentar te ajudar a sair desse lugar e não a se enfiar mais fundo ainda nele. Então é isso, eu realmente acho que tudo que a gente conversou aqui hoje sobre a ira serve também para todos os outros tipos de emoções, para todos os outros tipos de situação. Se a gente conseguir aprender a lidar com isso, se a gente conseguir aprender a colocar o foco certo, colocar a medida certa de reação, aprender a colocar o jeito certo de lidar com o que a gente sente, a gente vai ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz. As pessoas ao nosso redor também vão ser mais felizes, vão gostar mais de estar perto de nós. Sem falar que a cada dia que passa praticando tudo isso, nós vamos ser cada vez mais parecidas com Jesus, que é o nosso objetivo afinal aqui nessa terra. Eu espero que você tenha gostado, que essa palavra tenha falado com você, que te ajude de alguma forma, que a sua semana seja muito mais tranquila, que você tenha muito mais paz depois de ter consciência de tudo isso e de colocar tudo isso em prática. Eu espero de verdade que os seus episódios de explosão, de ira, de raiva, de briga com outras pessoas diminuam muito a partir do momento que você começa a colocar tudo isso daqui em prática. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu quero ver você aqui nos próximos devocionais. E deixa aqui embaixo seu comentário dizendo o que você achou sobre a reflexão de hoje, se você gostou e se te ajudou de alguma forma. Um beijo, fica com Deus!